entra aqui no retorno do Virando o Jogo. O retorno. Obrigado, André, faz. Muito obrigado. É o Anderson. O Anderson, obrigado, Anderson. Pode botar mais, não tem problema. Ele vai cortar teu microfone. Quem trabalha com áudio, mas se ele cortar o microfone e cair a audiência, ele passa a receber menos. Nos liquidou agora, caiu a audiência, viu? Nós aqui, vambora. Se ele estivesse falando verdade. Mas, senhores, brincadeiras à parte, nós estamos acostumados com áudio. Cerqueira, Bavaresco e Davis Wagner da bancada hoje. A gente está acostumado com áudio alto já, né? Sim. Eu quero aproveitar a abertura e mandar um grande abraço para o melhor jogador em atividade no futebol do Rio Grande do Sul. Está de aniversário hoje, Ramiro. Calma, Deus, calma. Não, estou só me ajeitando a cadeira. Na regularidade hoje. É verdade isso? Na regularidade. Não, é verdade que ele está de aniversário Sim, hoje. está de aniversário, mas... Bom, um abraço pro Ramiro. Se o Ramiro falasse espanhol, o alemão jogasse... Mais ele chamasse um. E tem um apelido, El Bafo. Ela não. Ele cebolinha. O Luan também, se o Luan fosse... Não, o Luan não joga nada. Não. O Luan não. O Luan é ruim. O Luan não joga nada. Você não vai dizer que o Luan não é ruim. Segundo o conceito do Davis Wagner, a partida de futebol não precisa ter 90 minutos. A partir de agora tem só 5 minutos. Não, eu faço um desafio aqui, ó. O dele é o seguinte. O Luan, 50% no mínimo da torcida do Grêmio tem bronca com o Luan. Não é verdade. É verdade. Tu vai na arena e vai tomar vaia. Aqui é verdade. Aqui é verdade. Aqui é onde? Aqui tu tem e eu não tenho. Não, mas eu tô dizendo assim, eu não com o Luan não tenho bronca. Com o Luan não, ele tem com o Com o Ramiro. Luan não. Eu tô dizendo que o Luan, que é o único jogador atualmente diferenciado do time do Grêmio, ele é vaiado. Mas o Luan perdeu uma bola. O Ramiro ontem deu pontapé no cara que era pra ser expulso, deu sem bola no cara e é o Mas quando o Luan faz isso, tu não fala nada. Agora o Luan sempre faz isso. Quando o Luan, o cara tá marcando ele fica invocado, ele dá chega pra lá no cara, dá um cotovelado, dá um tapa. Não. Mas eu acho que do Ramiro também. Eu também acho. O Bagé disse uma verdade agora ali no cafezinho. O menino Ramiro, ele é um volante e não quer que dê uma chegadinha. Claro que tem que dar. Ele vai pedir licença, por favor, amor. Me dê licença que eu vou O Roger Guedes jogando lá pelo Palmeiras, que o Roger Guedes faz a mesma função do Ramiro, ele deu um pontapé, aliás, contra o Penharol lá, que também era para ser expulso, mas era um jogo, o juiz tem que entender o contexto. Naquele jogo lá, pontapé era carinho. Diferente. Mas ontem ele matou o contra-ataque, mereceu o amarelo. Vocês estão provocando, não vou mais criticar o Ramiro. Não, mas pode criticar. A gente está buscando argumentos. Tem que criticar quando ele joga mal, né? Eu continuo na mesma opinião. Tira o Luan do time do Grêmio 3 jogos, eu quero ver a torcida do Grêmio. Mas ninguém está pregando isso. Aqui ninguém está pregando. Mas a torcida do Grêmio está torcida. Não, o torcedor não está cheio. O direito do torcedor reclamar não quer dizer que ele queira tirar o jogador do time. Mas o jogador mesmo, quando ele joga bem, ele é vaiado, cara. Mas a vaia do Luan tem uma série de coisas embutidas que nós já discutimos aqui. Porque o Luan sai na noite, o Luan não sei o que. O Luan tem uma maneira de jogar que não casa ainda com esse tipo de jogador que de maneira geral, o Rio Grande do Sul valoriza um pouco mais. Aquele cara mais comprometido, ele desliga. O problema é que 5 minutos, se ele estiver ligado, ele deixa de desliga. Pega o mapa de calor do cara. Vamos falar esquece mapa de calor. Mapa de calor. Mas olha aqui, mapa de calor, tô sempre suando, tô sempre com calor. Mapa de calor, aí tu forçou, Mapa de calor. Mapa de calor, tu forçou. Pelo amor de Deus. Mas esquece isso, pega... Abraça o cara, Cadê o scout do jogo? Hoje é o dia do abraço. Cadê o scout do jogo? Eu vi isso aí. Pega quantas vezes o Luan toca na bola, mesmo quando acham que ele está dormindo. É isso aí. O cara joga demais. Mas porque ele participa do jogo. Ele é a referência técnica. Aliás, sobre acerto de passe, o Arthur, se eu não me engano, não errou nenhum passe. Errou um ontem. Errou um? Então, 57 passes, 56 acertos. É verdade. E aí, mérito do Renato, que soube. O Barros agora está todo mundo enaltecendo, porque faz gol, porque se posiciona. O Renato soube o momento certo de colocar no time. E o Renato queria botar o menino, o Arthur como meia. E voltou atrás, não. O lugar dele posicionado é lá. E eu tenho a informação que na quinta-feira volta o Maicon.
E aí provavelmente o Maicon e o Arthur. Eu acho que na quinta-feira, é um palpite, tá? Arthur, aí vai tirar o Michel, só isso. Sim. Eu acho que na quinta-feira o Grêmio não vai Azar o teu, ele não vai tirar o Ramiro. Por isso que eu considero que o Renato possa botar um time reserva, mas não até reserva, mas misto. Mas até para dar um ritmo para o Maicon, que está há algum tempo. E para o goleiro. E eu tenho uma informação que o Grêmio vai jogar contra o Zamora na quinta e no domingo na Ilha do Retiro com um time misto. E vai às ganhas para pegar o Fluminense no jogo do outro meio de semana. semana. Com o Zamora eu concordo. Agora botar time misto com o Sport, cara... Esses 3 pontos podem lá na frente fazer não, mas uma hora vai ter que preservar. Não, dentro do planejamento que o Grêmio tinha, na minha opinião, acho que o Grêmio ontem, depois do resultado de ontem, é um sentimento, não é informação. Ele mudou o planejamento no seguinte sentido: o Grêmio, na minha opinião, ia com todos reserva contra o Sport. Sim. E agora não vai mais. Em função, ontem, ouvindo o Odorico, ele deixou claro isso. Nós vamos fazer um time contra o Zamora suficiente para ganhar o jogo. Ele não disse. Vamos combinar que um time suficiente para ganhar do Zamora e não precisa ganhar. Não precisa ganhar. Se empatar, é botar a escolinha do Grêmio. Tá, tudo bem. Pô, não tem necessidade. Então, na minha opinião, houve uma alteração de planejamento. Tu acha que o Grêmio corre risco quando o Zamora? Não, eu não estou falando de mim, eu estou falando do Grêmio. Mas é isso que a gente está dizendo. Tu tem que focar um planejamento, né? Eu estou falando do planejamento do Grêmio. Qual é o jogo que está mais perto do Fluminense? É o Zamora ou é o Sport? É o Sport. Então lá é que vai ter que também poupar jogador. Mas é por isso que eu estou seguindo essa linha. Eu estou com o Bagé nessa, mas não é um time justamente essa. Porque tem viagem, já vai estar com o grupo todo, porque depois de Pernambuco, lá do Recife, vão direto para o Rio de Janeiro. Mas não vai botar o time. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Edilson. Eu não sei se joga. Não pode jogar ainda. Calma. Não pode? Pode, tá liberado. Cumpriu a terceira. O Diogo ele cumpriu 2 no Brasileiro e uma no o Diogo Rossi confirma, ele já cumpriu. Então ele pode... 6 jogos? Não, 5. Não. Ele cumpriu 2 no ano passado e 3 nesse ano. Mas aí, independente disso, ele poderia jogar quinta, porque é Libertadores. Aí não tem. Não, Libertadores. Fica aloprando no debate e a informação na hora que precisa. Agora... Então acho que o Edilson, o Léo, o goleiro. Corneta tá 999817700 999817700 o número do nosso WhatsApp para você participar. E o meu parente, o João Amaral, já tem aqui, mas ele está falando de internacional. Depois, João, a gente entra no assunto do internacional. Antes eu quero... Pergunta? Pode, depois. Tá, ok. Para promover o bem... Está inscrito. Eu estou falando já. Eu falando do Internacional, eu queria falar do Grêmio uma coisa. Sabe o que nós vamos criar aqui? Eu vou ter que criar uma vinheta. Não, eu vou criar uma vinheta cada vez que eu tiver que entrar com um texto, um comercial, alguma coisa. Eu vou. A vinheta. O pessoal está acordado. Para promover aí, ó. Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, o Esporte Sesc Praticar Faz Bem realiza torneios e competições tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas. Além desses, também as ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001-2008. Confira tudo isso em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E hoje, ainda no programa, vocês vão ver o novo comercial institucional do esporte do Sesc aí, que está muito legal, muito legal. Diga, Davis Wagner, pergunte, Davis Wagner. Problema bom. Não falamos se o Michael voltar, sai Michel. Olanhas voltando. Pedro Rocha foi. Tu acha que ele vai tirar? Mas que dúvida, vai tirar quem? O Luan, o Barros? Não tenho dúvida. Não tem nem muita opção, isso aí é... Até a bola está jogando Pedro Rocha. Era essa a pergunta? Porra. Essa a pergunta? Queria saber, o Bolanhos não volta no próximo jogo, né? Não, eu tenho dúvida que ele vai tirar o Pedro Rocha. Ele vai estar liberado... São duas coisas. Perguntou ele voltando quem sairia. Okay. Entendeu? Ele já vai estar liberado provavelmente para o esporte e tal. Mas o Grêmio vai se guardar para o jogo do Fluminense. Mas o Bolanhos é capaz que ele coloque contra o esporte algum tempo. Para ele pegar um... que é o que eu acho que ele vai fazer com o Maicon agora. E com o Edilson. Por isso que eu falei do Edilson.
E é o que tem que fazer, né? Dá ritmo para os caras. O goleiro, por exemplo, está sem jogar. Ontem entrou numa fogueira, eu que critiquei aqui o Léo, inclusive aqui no programa. Aliás, quero dar o meu braço gravíssimo do Groi. Nem se fala, foi absurdo. E ele vem fazendo isso há tempo. Pois é, mas pediu para levar. Mesmo na arena, em jogos que o Grêmio não está ganhando, a torcida tem bronca que ele pega a bola até que ele consegue repor. É uma mania chata. É mania. Irrita, mas a experiência dele não permite esse tipo de mania. Não. Porque o árbitro mostrou que era rigoroso. Outra, aí se abre uma outra janela. Mas então vai ter que expulsar todo mundo. Tá, aí é uma outra coisa, é critério. Mas o árbitro não errou, ele acertou. Não, ele acertou. E o Renato ajudou a puxar a orelha depois. O Aranha fez isso com o Grêmio aqui naquele famoso jogo. Não, ele faz todo jogo. Citei hoje de manhã. A torcida do Grêmio, os torcedores que fizeram aquela manifestação racista estão totalmente errados, já sofreram bastante, foram punidos. Mas ele faz cera o tempo inteiro. O Aranha, estou falando, analisando o jogador, não a pessoa. Ele merecia ser punido, tinha que ter sido expulso. Porque ele fez mais cera do que o mas Marcelo o problema é o seguinte, que não era esse árbitro, não era, né? Não, sei. Aí a falta do critério. Teve outro lance que o Groi vai na direção do grafite. Ele é goleiro de seleção brasileira. Aliás, sobre o goleiro que entrou, o Léo, eu ouvi ontem a entrevista dele no final do jogo, achei sensacional. Aí perguntaram, às vezes tem essa perguntinha pronta, né, que a gente sabe, tem os repórteres assim, né? Não estou falando do Diogo aqui, não. O Diogo é um dos que fazem perguntas inteligentes. Mas aí a pergunta veio, até acho que o repórter tinha que fazer, né? Tudo bem. Entrar numa fogueira, não sei o quê, é meio lugar comum, mas tudo bem. Resposta do Léo, mas o goleiro é assim. O goleiro só vai entrar numa situação dessas. Não é jogador de linha que substitui. Vai entrar. Quando o goleiro entra no decorrer do jogo, ou é porque o titular se machucou, ou é porque foi expulso, como o caso de ontem. Tem que ter uma incidência dessa. Então o guri com a cabeça no lugar. Jogou bem. Cara, teve grande, não teve, mas ele mostrou tranquilidade. Mas é isso que eu ia dizer pra vocês. Ele não se mostrou apavorado em nenhum momento. Vocês dois estavam muito azedos. O Grêmio ganhou, gente. Mas é que a gente estava analisando o futebol. Está muito azedo. Estão cobrando muito. Vamos rodando os lances enquanto isso aí, fazer um rodízio entre os goleiros, né? Um fica no banco, ok. Tá, se ontem tivesse o Bruno Graça, ele entrasse, o Bruno Graça ia jogar o próximo jogo. Não, já está confirmado que é o Léo que vai jogar o próximo jogo? Não sei. Nossa, vai definir durante a semana. Pode ser. Mas é que eu achei que a amostragem do Léo ontem foi boa. Então eu não vejo razão para ele não poder jogar pelo menos contra o Zamora e aí ver como é que ele se sai. Rapaz, olha aqui, a vitória do Grêmio ontem tem que ser valorizada independente desses pontos circunstanciais aí, da expulsão do Marcelo Groi e tal, da invocação foi pênalti ou não foi pênalti? Dos Davis, com a minha. Foi pênalti. Se fosse a favor... Por que foi pênalti? Para mim não foi. Eu acho que não, o braço esquerdo, não, ele bota, mas ele tira, ele desvia a bola, ele caiu pelo braço esquerdo. Aí, mas a bola bater na mão, ele puxa ela pra dentro, ele tá com o braço aberto, puxa e bate o braço dele. Eu entendo diferente, eu acho que ele puxa o braço, ele não puxa a bola. Sim, ok, mas aí a bola bate no braço dele. Mas não tem problema, tem gente FIFA e alguns outros formatos que erraram ontem nisso. A regra fala em... Aumentar o espaço. Em considerar a intenção de bloqueio. Tem que parar com esse negócio, a gente diz uma mesma coisa há 500 anos, a regra muda todo ano, senhores. Ela tinha que ser clara. Não é clara, né? Ela tinha que ser clara, bateu na mão pênalti, ponto. Agora, a partir do momento que ela não é, ela diz em ter a intenção de bloqueio. Porque aquele cara que dá o carrinho, eu não tive a intenção, não, tu dá carrinho tentando interceptar, bateu na mão, aí o problema é teu. Então eu não considero, pelo contrário, eu sinto ele baixando o corpo até para sair da bola. A minha interpretação foi a mesma do juiz. Sim, Agora eu queria destacar. Eu sinto ele tirar o braço, ele tenta tirar o braço. Eu queria destacar uma coisa: o primeiro gol do Grêmio, não sei se alguém. Muita gente já falou sobre a troca de passe, mas o Grêmio saiu a bola e fez o gol em 46 segundos sem o adversário tocar na bola. Quem é que lançou ali para fazer o gol? Quem é que fez o cruzamento? O melhor jogador do Grêmio, Ramiro. E no primeiro gol do Grêmio, o melhor jogador do Grêmio. Quem foi que buscou a bola no primeiro gol? Foi o Barros. Eu vou descobrir se esse rapaz te fez alguma coisa. Nada, velho. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação dele. Não tem outra explicação. Mas não é explicação, eu já te disse o que eu penso dele. É um jogador médio, só isso. Ele tá arrebentando, é o melhor jogador do Grêmio. Tá bem. Tomara que ele continue jogando assim. Tudo bem, olha aqui, vamos fazer um comparativo com eu tenho um jogador médio no Internacional, tá? Que eu acho que é nada além do que um jogador médio, que é o Rodrigo Dourado. Se o Rodrigo Dourado, para mim, fizer isso que o Ramiro está fazendo, eu vou rever o meu conceito sobre o Rodrigo Dourado. Vou passar a dizer que ele é um excelente jogador.
Sim, agora vamos considerar que o Dourado joga numa posição e o Ramiro em outra. Né? Tudo bem. Ele não vai andar o mesmo que o Ramiro está andando, porque tem outros caras na frente dele. É que o Ramiro tem uma outra característica do Rodrigo Dourado, porque em termos de posição jogavam os dois na mesma posição. Só que o Ramiro é mais eclético. E aonde que o Ramiro evoluiu? Claro, sem dúvida alguma. Mas poderia o Rodrigo Dourado também ser um proponente de jogo na primeira função? Não sei. E se você pegar o segundo... O Falcão não era isso? Não. Aí o Falcão, né, Rogério? Aí tá não, bom, cara. mas o Xabi Alonso é assim também. Os caras estavam comparando o Rodrigo Dourado ao novo Falcão também. Não, mas aí eu não posso discutir o que os caras estavam comparando. Então, que eu acho devagar com o Andor aí. Para um jogador de origem segundo volante como o Ramiro, que tem 16 gols no Grêmio já nesses 4, 5 anos que ele joga, sendo que um ano ele ficou um ano fora por lesão. Mas se botar André, no papel bota os lances de novo aí, assistências... Vamos botar os lances de novo. E não é só, ele fez gol em São Januário, ele fez gol na Arena da Baixada, ele fez gol é crítica que eu vou falar, não é crítica, mas só com o Renato ele joga, cara. Outros treinadores nunca botaram ele mas no Roger mas tá bem, então tá, mas assim, nas vezes que o Renato esteve no Grêmio, ele jogou bola. Mas o que tem errado nisso? Não, jogou em outras vezes. Ele não era nem titular do Grêmio. Jogou no Juventude. Ele veio pro Grêmio porque ele bateu na porta lá do Olímpico, da Arena, pra vir pro Grêmio. Veio pro Grêmio. Ele se destacou lá no Grêmio. E se o Renato ficar 10 anos no Grêmio, esse rapaz vai se aposentar no Grêmio. Tá bom. Com essa crítica, contumaz o dia inteiro. Já pensou que olha lá. Eu acho que não, cara. Eu acho que foi pênalti. Eu acho, pra mim, foi pênalti. Bom, vamos ver os lances dos gols do Grêmio aí, em seguida. Porque os dois gols foram muito parecidos na essência, né? Não, eu quero ver quem mas quem passa pra quem? O Barrios passa pro Luan. E o Luan pro Ramiro. Não, desculpa. Quem é que buscou aquela bola lá no fundo? O Arthur pro Ramiro. Quem é que buscou aquela bola lá no fundo? O Ramiro. Então, ele tirou pra trás a bola. E o Barros deixou passar. Como é que... Mas tu sonega até o esforço do Ramiro lá. Mas eu não tô sonegando o esforço. De quem chegou a bola? Chegou do Barros. Não, mas não é só o esforço. Ele evita que a bola saia e ele joga na direção que ele queria. Mas pro Davis é só o fato do Barros ter tirado por isso que eu tô destacando. O Barros, na verdade, não tirou o pé. Acho que o Barros errou, na verdade. Ele foi dominar e não conseguiu dominar. Vamos comparar o Ramiro com o Iniesta nos bons tempos. O que tu acha? Não, mas aí eu acho que o grande problema é esse. Não vamos comparar ninguém com ninguém. Olha lá, e aquele cruzamento que por trás do zagueiro ali, quem é que fez? Ramiro. Perfeito. Mas eu não foi um passe, não ele foi está jogando bem. Eu não estou te dizendo que ele está jogando mal. Ele está sendo um jogador útil ao Grêmio. Eu só peço a todos que não digam que o Ramiro é tudo isso, que não é. Mas ninguém está dizendo que ele é tudo isso. O que dói? É o jogador mais fundamental. É o Ramiro e mais 10. Não é o Ramiro mais 10. Não, mas ninguém disse isso agora aqui. Para mim hoje, na regularidade, ele é o melhor do carro do Grêmio. Está sendo diferenciado. Ele não é o melhor tecnicamente. Ele é o melhor nessa estrutura que o Renato montou de futebol. Tá bom. Ele é Exatamente. Ele é eficientíssimo. Eu vou fazer uma comparação não de jogador, mas de que tinha mais ou menos esse cartaz que o Ramiro tem no Grêmio. Era considerado um jogador menor na seleção de 70, o Everaldo. E era um grande jogador, mas naquela seleção ele era considerado um jogador menor do que os outros. Sim, mas aí pela qualidade que os outros tinham. Mas ele fazia função, né, Rogério? O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes o jogador não precisa ser brilhante. E olha que o Ramiro está sendo brilhante. Só um pouquinho, o Ramiro está sendo. A tua comparação não serve, porque o Everaldo era lateral esquerdo e jogava na posição. O Ramiro joga em 3 posições do jogo. O Everaldo só entrou no time do Brasil por isso que o Marco Antônio amarelou. Mas ele jogou e foi campeão. Jogou, mas ele era um jogador diferenciado com relação aos outros. Os outros eram muito superiores. O Ramiro faz 3, 4 posições dentro do jogo. Mas o Ramiro está no Grêmio numa posição ou várias posições acima do que o Everaldo estava naquela seleção. Isso sim. O Ramiro é o quarto jogador do Grêmio, o quinto jogador do Grêmio. O Ramiro é o cara que dá sustentação para todo esse meio de campo funcionar. Por que o Grêmio demorou tanto? Quando o Juliano jogava no Grêmio, ninguém falava do Juliano. Por quê? Porque o Juliano foi trazido para o Grêmio para jogar com a camisa 10. E ele nunca foi. E jogar com a 10 não quer dizer que seja função. E no Internacional, como em determinado momento ele jogou com a 10, porque o D'Alessandro, acho que na época jogava com a 15 lá, aí todo mundo idealizou. Ele nunca foi meia, senhores. Ele sempre foi terceiro homem de meia cancha. Ele nunca foi titular no Inter. Aí, não, mas aí nós vamos para outra situação. Mas não aí foi por outra razão. Quando
trouxeram ele, botaram na cabeça que ele tinha que ser o 10 e ele nunca foi 10. Aí conseguiram descobrir o lugar dele. Ninguém mais falava no Juliano. Por quê? Porque ele virou formiga. Ele trabalhava pro time e não pra torcida. O Ramiro é a mesma coisa. E quanto tempo demorou para entenderem que o Ramiro tinha que ser o terceiro? Tanto que o Renato, agora por isso que eu estou dando méritos ao Renato, porque o Renato, mesmo querendo colocar o Arthur, por que ele não colocou o Arthur na frente? Porque ele ia ter que mexer de novo o cara que ele não pode mexer. Então é o meio de campo do Grêmio que tem o Wallace que não está mais, que estava acostumado a jogar, o Douglas que não está mais, o Maicon que não está no time, o Miller que não está no time. Então não é feijão com arroz pegar e fazer movimentar, perdendo 4 caras de meio campo. Ele ia ter que mexer em quem? No Ramiro. É isso, ele ia ter que mexer para botar o Arthur, ele ia ter que mexer no Ramiro. Sim. Tá dando mérito para ele. Ele ia mexer e botar o Ramiro justamente na posição que ele estava rendendo. Era a única maneira dele botar o Arthur no time. Ele botou o Arthur atrás e botou o Ramiro mais na frente, na posição que ele vinha jogando. É que ele disse que para ele o Arthur era meio. Ele entendeu que o Arthur jogaria mais na frente. Então eu vou dar outro exemplo para tu ver como não funciona, que quem funciona naquela posição é o Ramiro. Não só o Arthur, que foi, como disse o Bagé, testado pelo Renato, mas o próprio Léo Moura. O próprio Léo Moura, um momento o Renato colocou e puxou o Ramiro para e não deu a mesma dinâmica. É o único lugar que o Ramiro rende. Não é o único lugar que o Ramiro rende. É o lugar que o Ramiro no time está rendendo mais. Tu precisa partir de um esquema. Okay. Não quer dizer que tu comece num 4-4-2 e vai ele não iria modificar para pior. Se o Ramiro, o lugar que ele rende no time do Grêmio é mais avançado, ele teria que botar o Arthur atrás. Certo? Sim. E foi o que ele fez. Não, mas ele fez na obriga. Ele achou que ia fazer Ele disse numa coletiva que ia fazer diferente. Ele voltou atrás. Ele voltou atrás do que ele disse. Voltou atrás porque eu estou te dizendo, porque ele se deu de conta, se ele botasse o Arthur na frente e mantivesse o Ramiro atrás... Não renderia a mesma coisa. Mas nem o Arthur renderia lá e nem o Ramiro renderia. Ele mexeria em duas situações. E eu, inclusive, discordei dele quando ele fez isso. E agora eu dou o braço a torcer e ele tinha razão. Claro. É a mesma coisa que todo mundo queria o Barros. Cara, o futebol é extremamente fácil. Mas para quem conhece, na boa. Não adianta pegar o cara lá com a 9, que custou 500 milhões, e botar ele para jogar. O Grêmio não estava mais acostumado. Eu cansei de ouvir corneta. Ah, tá. O cara agora não joga futebol. Não, cara. É que ele joga numa função em que o Grêmio batia de frente porque não estava mais acostumado. Hoje, o que faz o Barros? Ele sai para fazer o pivô. Por vezes, ele sai da área para infiltração do Luan. No segundo gol, ele começa a jogar. Ele acostumou a jogar com isso. Essa lição é que o Zago poderia ter aprendido também. Porque ele já errou a usar o terceiro atacante. Em relação ao próprio Potker aí, mas nós vamos falar disso na sequência. Vamos falar disso na sequência. Antes eu quero mostrar para vocês, o Zafari estreou nesse final de semana uma nova campanha, mas tendo aquele conceito que você já conhece do Zafari. O que é comprar bem, o que é economizar, o que é ter possibilidade de rentabilidade naquelas compras que você faz. Então, confiram aí, são 3 comerciais, hoje eu vou rodar os 3 aqui para vocês terem a noção dessa campanha, depois ao longo da semana vai ser um desses comerciais por programa. Mas hoje eu quero mostrar os 3 que fazem parte dessa nova campanha do Zafari. Confira aí que vale a pena. Hoje eu tô uma...
preferência de vocês, dos três? Aí? O da carne, né? Da picanha. É que tem conceito, né? Um é do casal, o outro do pai com a filha, a família, e o outro da turma. Né? Mas, de qualquer maneira, o conceito maior economizar é tudo isso aí, né? Você comprar bem no Zafari e você ter qualidade. Todas essas possibilidades de convivência, né? Seja o casal, seja a família ou seja a turma. Então, está aí a nova campanha do Zafari. Um grande abraço ao pessoal e nós comentamos mais uma vez aqui, né? Não só da qualidade dos produtos Zafari, mas também da qualidade dos comerciais, dos filmes que são feitos lá pela agência matriz com a equipe do Beto Filomena. O mais legal disso aí é que tu assiste os comerciais do Zafari dentro da filosofia deles, e aí tu vai eu que sou um frequentador, e realmente é como está ali, quer dizer, não tem tem empresas que vendem uma coisa que não acontece, e a gente está cheio aí, não é o caso do Zafari. Olha aqui, ainda do Grêmio, o Paulo Marcelo da Silva diz, Hamirovic jogando muito. Se fosse Hamirovic, acho que o Davis gostaria de saber da bancada quem são os 11 que devem jogar quinta-feira. Vai ser difícil, porque na verdade vai ser um time total contra o Zamora. Quase reserva. Creio que jogue o Maicon aí para pegar um pouco mais de movimentação. Acho que joga, talvez a zaga com... Tá, joga o Marcelo. Marcelo. Não vai jogar. Não, eu acho que o Marcelo não joga, porque ele vai dar ritmo pro goleiro que vai jogar em Pode jogar 2 partidas. Tá, é o Léo ou é o Bruno? Isso eu não sei. Aí depende do Renato. Renato, como disse o Davis aqui... Vocês já não ajudaram o Paulo Marcelo. Eu acho que joga o Groy. Vai o Léo. Não, eu acho que não. Mas enfim, acho que é o Léo também. Léo e Edilson, que está sem ritmo. Tá? Os 2 zagueiros reserva, na minha opinião. Rafael Thierry e Bruno Rodrigo. Né? Thierry. Bruno Rodrigo. E o Bressan? Aí não tem lateral esquerdo, né? O Bressan que tem jogado. Não, o Bressan vai sair, tá sendo negociado. Está sendo negociado. O lateral esquerdo não tem outro, né? Lateral esquerdo, acho que não tem. Nem reserva. Bruno Cortes. Aí o volante Maicon, pelo que diz aí o Bagé. E vai Maicon, vai Michel, Maicon. Jailson, talvez? Não. Eu acho que sim. Tem o Lincoln aí para botar para jogar também, né? Ele pode fazer um esquema botando o Fernandinho. Na Ele frente, já tentou fazer isso. Na frente, Fernandinho. E o Everton. E Everton. Será que vai todo o time reserva contra o Zamora? Eu não acredito. Eu acho que não vai o misto quente aí. Acho que vai o misto quente. Aí o time reserva sim contra o Não, isso eu não acho. Eu acho que ele vai de 2 mistos. O time reserva total contra o Sport? Não acredito. Não acredito. Eu creio que vai. Se tiver que escolher, digamos, mais fraco, vai um time mais fraco contra o Zamora. Eu concordo. Aí faz um jogo um pouco mais quente lá e vai pro Rio. São pontos que o Grêmio pode ganhar do Sport. O Grêmio tem uma sequência muito boa, porque depois tem Sport, aí tem o jogo da Copa do Brasil, que o Grêmio tem 2 gols de vantagem, e o Grêmio depois volta para jogar em casa contra o Vasco da Gama, que não é nenhum bicho-papão. Não, e um detalhe... Fluminense vai ser pegado, não vai ser... Não, claro. O Fluminense aí é titular. Fase decisiva de Copa do Brasil. Uma notícia do Internacional, o Valdívia, no final de semana, ele ficou fora de novo. Podemos só passar, só quero ver se o jogo tem alguma coisa de Grêmio, Diogo. Com certeza, pergunta do Paulo Simões. Se o Grêmio ganhar do Sport, ele se torna candidato ao título? Pergunta o Paulo Simões. Muito cedo ainda. 3 rodadas. Eu tenho dois interlocutores que um me diz o seguinte. Mas o ano passado o líder na segunda rodada era o Santa Cruz e o Inter. E o outro diz assim, mas em 2013, 2014, o líder na segunda rodada foi campeão. Então assim, pega outra. Desde 96, quando o Grêmio foi campeão, o Grêmio não ganhava 2 seguidas. Tem mais essa. Não estreava ganhando há muito tempo. Tem mais uma. Tem uma janela da Europa também, por aí. A gente pode desfalcar um monte de gente. Mas é que são maneiras de ser. Exatamente. Então, mais uma. O único time que venceu o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada o ano passado foi o Palmeiras, que foi campeão. Para onde você está indo aí? Desculpa. Não foi revelado o time ainda. Mas segredo de Estado? Não, justamente. Independente de qual for o time, ganhou um torcedor. Ganhou um torcedor. Também tem um recado aqui que chega do Miguel, que é do Passo da Areia, gremista, e ele pergunta o seguinte: vocês acham que o Arthur vai ficar muito tempo jogando com a camisa do Grêmio? Vai ficar. Eu acho que ainda sim. Vai ficar. Talvez seja um jogador a ser negociado no ano que vem. 2 anos, talvez, é muito tempo. É um jogador por ano, velho. É um jogador por ano. As posições em que a Europa costuma pegar jogadores mais jovens quando é atacante ou laterais. Esses saem bem cedo.
Isso que eu estou falando não é chute, é a estatística, tá? Então, por exemplo, teve o Wendel no Grêmio, teve 2, Alex Telles e o Wendel. Jogaram uma temporada e foram embora. E não só no Grêmio, aí teve outros. Aí Mário Fernandes era lateral também. Mário Fernandes. As posições em que a Europa gosta de pegar jogadores jovens. No meio-campo, que é uma função de maior, entre a importância, eles preferem que o jogador esteja um pouquinho mais... O Mário está na seleção, né? Tá, foi convocado, nacionalizado e vai jogar a Copa do Mundo com a Rússia. Quebrou o nariz ontem, né? Fraturou, né? Muito e bem. ontem machucou, lesão muscular, o Musto, do Rosário Central, que deve vir pro Grêmio. O Bagé, Marcelinho Vargas. Abraço, Alex Bagé, sou teu fã, Marcelinho de Sapucaia. Abraço, Marcelinho. Adriano Oliveira, hoje está fazendo a diferença. Boa, Bagé. Hein? Do quê? Não sei, Adriano Oliveira que disse isso. Abraço, Adriano. Obrigado. São as pessoas que eu pago para mandar recado. Né? Mas ele esquece. O seu Francisco lá, pai dos filhos de Francisco, do Zezé de Camargo e Luciano, lembra? Ele comprava ficha telefônica e distribuía para as pessoas ligarem para a rádio. Ligar para a rádio para pedir música. Quem está nos assistindo aqui, que é pelo Facebook, o Júnior Fossá, meu irmão Júnior Fossá, que está quebrando a cabeça para consertar o motor daquela minha caminhonete lá. Mas vai dar certo, Júnior, vai dar certo. Bagé, o que tu ias falar do Valdívia aí, abrindo o Internacional? O Valdívia, pelo segundo jogo, 2 jogos da Série B até agora, o Valdívia não concentrou em nenhum. E aí, no final de semana, quando ele não concentrou na sexta-feira, a própria assessoria de imprensa do Inter colocou uma informação para nós, temos um grupo de WhatsApp lá, com a assessoria de que o Valdívia tinha sentido um desconforto muscular. A situação é a seguinte, o Valdívia não tem nenhum desconforto muscular, o Valdívia não quer mais jogar no Internacional. O empresário do Valdívia, eu já trouxe a informação há algum tempo aqui, o Jair Peixoto, ele distribuiu autorizações para negociar Valdívia e Luan para todo mundo. Se convidar ele participar aqui do Virando Jogo, antes ele conversa e te dá uma autorização para negociar. Ele quer porque ele quer negociar o Luan e o Valdívia. Bom, o Valdívia no início do ano, ele teve propostas lá, ou sondagem do Palmeiras, teve uma muito perto de fechar do Corinthians, lembra que depois um dizia que era verdade, outro que era mentira, enfim. As situações recentes, há cerca de 15 dias o Jair Peixoto esteve em Belo Horizonte e ele sentou para conversar com dirigentes do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro disse o seguinte, olha, temos interesse no Valdívia sim. Aí o Internacional queria o Robinho. Não, o Robinho não sai. Agora o Internacional quer o Michael Suel, porque ele também sentou com o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro tem interesse no Valdívia, mas inicialmente tem uma situação complicada para que se libere o Michael Suel. Agora a informação é essa, o Valdívia, ele pediu para não concentrar nas 2 partidas. E lembrando que na sexta-feira, o próprio Antônio Carlos Zago me confirmou que o Valdívia, no início da semana, teria a situação dele resolvida e não seria para permanecer no Inter. Então, eu não sou advogado. Não tem chance. Não, está fora. Mas aí seria uma outra ponta. É outro negócio. Eu não sou advogado, muito menos advogado do Internacional. Mas só por questão de justiça. Não é o Inter que está fazendo leilão. É o empresário do Valdívia. E o Valdívia não quer mais leilão. O presidente do Atlético disse isso, que não está vendo leilão. Ele disse, não tem leilão e não é o Inter. O Valdívia não quer mais jogar no Inter. Agora é a pergunta que o João Amaral, meu parente aqui, faz. E aí, o Inter vai dar crédito para o Galo numa possível venda ou troca do Valdívia? Mais um gaúcho para levar calor. Está devendo. O Inter está devendo para o Atlético. Sim, porque no caso o Atlético está devendo para o Grêmio. Aquela negociação do Vitor ainda, do goleiro. O que eu respondo para ele é, o Inter deve para o Atlético. Do quê? Eu não sei, é uma negociação que o Inter... Deve ser o Carlos. Pode ser o Carlos. É uma grana que o Inter deve, e daí o próprio Daniel Nepomuceno, na entrevista ontem, disse isso, que seria tranquilo, que ele está só esperando pelo Inter. Sim, mas igual o Inter não vai vender o Valdívia, vai emprestar. Né? Seria emprestado. Custo, né? Seria emprestado. O Daniel Tirello, curtindo vocês aqui de Roma. Que maravilha. Quem está lá também é o Diogo Rimoli. Diogo Rimoli, diz o Daniel aqui, Zago, acerta o Inter pelo amor de Deus. Zago tem competência para levar o Inter para a primeira divisão e ganhar o título da Copa do Brasil? Pergunta o Daniel Tirello. Não. Eu vou dizer, eu sou um dos poucos ultimamente que tenho pedido um pouco mais de calma com o Zago. É que eu não consigo pregar essa cultura, que não era nem para se chamar de cultura, da demissão do treinador. Eu vou por outros lados. Eu não sei se é corporativismo, eu tenho um irmão técnico, então sei que os caras sofrem. Mas, de qualquer maneira, no atual Internacional, a partir de agora, eu creio que a pressão seja um pouco mais merecida em cima do Zago. Porque agora ele tem todas as peças. Penso que o Zago tenha se equivocado na formatação de novo. O Zago continua escalando mal. Porque eu não entendi a ideia dele, e até na sexta nós falávamos, né, com o que ele tinha me respondido lá, a possibilidade remota de que ele começasse com 3 homens e tirasse o Fabinho. Mas eu penso que eu falei que era o meu palpite. Mas eu penso que tenha sido erro. Só um pouquinho. Mas foi um erro. Foi um erro.
tinha mais de 20 mil pessoas no Beira-Rio e todo mundo concorda com a gente. Ninguém entendeu a escalação e a maneira de jogar. O primeiro tempo do Inter, o Inter poderia ter feito 6 ou 7, que não seria exagero. Mas não fez? Mas não fez, aí porque corrige. A Série B, ela não é essa receita de bolo que alguns estão achando. Tem gente experiente da praça que disse que o Inter ia golear o ABC é um natural. Não existe futebol, nada é natural. Tem do outro lado jogadores mais qualificados em relação ao Londrina. O Londrina se conheceu no vestiário. Teve um treinador, o treinador do ABC, o Geninho brasileiro. Ele aproveitou uma brecha tática que deixou o Antônio a minha discordância... Deu um nozinho tático, não, Antônio Carlos? A minha discordância vem naquela ideia que nós falamos antes, que o Renato soube com parcimônia colocar o Lucas Barros. Ah, sim. Tá? O Internacional tinha alguns jogadores que vinham rendendo, como o caso do Nico Lopes. Onde? No lado direito. Perfeito. Certo? Aonde o Nico Lopes rende melhor. Puxa da direita para o meio, pé esquerdo, que é a virtude que o Nico Lopes tem é a virtude do chute. Tá? Aí, para encaixar o William Potker, que chegou, goleador do Paulistão, goleador do Brasileiro e tudo mais, o que fez o Zago? Mudou o esquema que ele vinha jogando. Ele bagunçou Ele tirou o Fabinho. Ele fez o famoso ajeitar as melancias. E aí, pode até num primeiro momento, no vamos que vamos, o ABC não sabia como é que estava, o Geninho olhou, é assim? Tá, então eu vou fazer dessa maneira aqui. Mas aí vale o oposto que nós comentamos agora do Renato, quando o Renato tentou encaixar o Lucas Barros lá na frente, mas quando ele viu a necessidade de botar esse menino, o Arthur, que não é rapaz, dentro do jogo. O que ele vislumbrou? Ele falou uma coisa na coletiva e nós estamos aqui, claro, por favor, não é porque a gente falou aqui, a gente só debateu. Mas, o Renato vai mexer onde está certo. E o Zago tem um cara que ele não está tendo nas últimas rodadas que bagunçou o time dele, o Edenilson. Porque o Inter se encontrou no Edenilson, porque o Edenilson, ele sai, ele é diferente do Gutierrez. O Gutierrez marca mais, ele sai muito mais e cobre muito mais o lateral direito, que não vem jogando bem. Porque são duas situações. Ele perde o Edenilson do cara que fazia o corredor e ele perde o futebol do William, que não existe mais. O William está sendo um a menos dentro de campo. Então, nessa complicação, sem o Edenilson, ele está perdendo o cara que pode dar suporte para render o lado direito. E ainda de quebra... Eu aposto com vocês, volta o Edenilson e ele resolve grande parte dos problemas. Mas ele vai ter que tirar um dos três lá. Não. Isso aí mas a minha discordância é de que ele tenha desmanchado não só o esquema que ele vinha jogando, mas principalmente o que deu certo contra o Palmeiras. Mas ele tinha que propor o jogo. Não deu certo. Não, Rogério, acontece o seguinte, assim, o que eu enxergo, tá? Que o Zago, muitas vezes ele escalou mal e mexeu bem. Muitas vezes aconteceu isso. Nesse jogo de sábado, ele escalou mal e mexeu pior ainda. Não, tudo bem. Tá? Ele tinha a chance de desentortar o time. O que aconteceu? Colocando aquele meio campo com o Dourado, Felipe Gutierrez e o D'Alessandro, quem ficou sobrecarregado e não conseguiu jogar foi o D'Alessandro. O D'Alessandro correu horrores no primeiro tempo. O Internacional tem bastante chances de gol, não foi efetivo. No segundo tempo, o D'Alessandro parou. O time do Internacional parou. Para mim, o Inter está parando no segundo tempo. Também entendi. Alguém falou sobre isso. Mas só complementando, o que acontece? Ele poderia ter feito a coisa mais singela e simples. Tira o terceiro atacante. Bota o meio. Bota o lateral esquerdo, o Carlinhos. Bota o Wendel. Pro meio e desentorta o time. Tava ali meio torto ainda, mas tudo bem. O Edenilson não tá jogando. E aí tu vai tirar quem? Como é que tu vai fazer os dois da frente? Joga dois da frente. Mas é os dois. Tanto faz. Volta pra convicção dele. Qual é a convicção dele? Ou tu vai tirar o Nico. Sim, ou tu vai tirar o Cirino. Mas tem uma situação, ou ele, tem algumas coisas que ele pode fazer aí. Uma é totalmente loucura, vocês vão achar loucura da minha parte. Mas hoje, para o Inter, sabe quando tu compra o sapato e ele fica apertado? E aí tu troca, ele fica mais confortável. Para o Inter ficar confortável hoje, teria que jogar Potker e Brenner. Posicionamento. Ele não vai botar o Brenner porque o Brenner estava mal. O Nico Lopes, ele joga na mesma do Potker. Ele se criou jogando da direita, cortando para bater com a canhota. Então ele ganha amplitude. Características diferentes, mas ele ganha amplitude pro lado da perna que ele chuta. Isso é natural. Se tu põe esse cara no lado esquerdo, ele não tem amplitude, porque ele já está na beira do campo. Então esse cara ele vai ter que se reposicionar para acostumar a dar o drible ao contrário. Isso leva tempo. Então, tirar o Nico Lopes da posição dele atrapalha o time. Concordo. Mas ele pode colocar o Potker numa posição que o Potker não quer jogar, mas que ele já ficou à disposição. Botar o Potker centralizado.
O Nico Lopes só sabe jogar naquele lado. O Cirino ele consegue jogar para os dois lados. Só que nesse meio tempo ele tem que acomodar o Potker. Então, ou ele saca do time o Nico e põe o Brenner para usar o sapato mais folgado, e aí ele vai ter o Potker pelo lado e o Brenner centralizado, ou ele joga o Potker centralizado e deixa o Nico Lopes. Tira o Cirino. E tira o Cirino. Agora, por que ele tirou? Por que ele tirou? Eu só quero saber o seguinte: por que ele tirou o que tinha dado certo no meio da semana? Por que ele tirou o Fabinho do time? O Zago ele tem uma coisa que eu acho um dos grandes erros dele. O Zago ainda pensa futebol, que ele pensa o futebol assim, quando eu jogo fora eu posso usar um time diferente. Ele fez isso muito tempo com o Anselmo e depois ele passou a insistir o Anselmo até no Beira-Rio. Na minha opinião, o que ele fez foi isso. Não fala muito. Eu vou jogar com o fala 3 vezes o nome, aparece em casa, não fala muito. É isso aí. Já foi embora, eu penso... Não sei. Não sei, não foi. Não foi. O que eu penso é que o Zago fez pouco caso do ABC para colocar esses 3 atacantes. Isso que eu queria chegar. Fez pouco caso do ABC. Achou que podia ter um meio-campo menos povoado com o D'Alessandro alimentando o William lá. Né, não o William Potker, né, o William, lateral direito, para servir o Potker e o Nico e tudo mais. O William não é jogador internacional, não gente. É específico, o William é jogador da Alemanha, do Wolfsburg da Alemanha. Eu acho que não é específico para o ABC. Eu acho que o Inter, como instituição, e o Zago como treinador, não vou dizer menosprezou, mas eles não tinham se dado conta, e agora talvez tenham se dado, de que a Série B é a coisa mais importante para o Inter, número 1. Número 2. Não, mas sabem disso, né? Estavam valorizando. Deixa eu dar o que meu sentimento do que eu achei. Depois, no pós-jogo do Palmeiras, valorizando a entrevista do volante do Palmeiras, Felipe Melo, falando que o Inter jogou de igual para igual. Esse não é o campeonato do Inter. Infelizmente, a Copa do Brasil, olha, se vier, eu não acredito que o Inter seja campeão da Copa. Não estou aqui menosprezando o Inter. Mas é porque eu acho que em algum momento vai ter que fazer uma opção. E a opção está se vendo aí, não pode ser menosprezada. Sabe por que eu duvido, Bavaresco? Porque o Internacional já teve esse exemplo ano passado. Quando o Internacional estava para cair e estava fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Exatamente. Então, exatamente isso. Então, eu não posso entender que a atual direção e o treinador desconheçam esse fato que é de um passado recente. Ou seja, onde o Internacional se iludiu com uma Copa do Brasil e terminou na segunda divisão. Agora, como o Inter... presta atenção no gol. Entram 2 jogadores livres e tem um terceiro fora da grande área. Como o Inter toma gol com o jogador chegando sozinho, né? Sem ninguém para incomodar ali. Então, o que eu falei vai todo mundo na bola. O Bagé, eu falei no programa da Rádio Grenal, e falei aqui sexta-feira que a zaga do Internacional não tem imposição. Ela não... Tu vê, por exemplo, se tu comparar com a zaga do Grêmio no jogo ontem, com o volume do Atlético, teve 19 ou 20 bolas alçadas na área, e a zaga do Grêmio mas se impõe. Outro estilo de jogador. Os jogadores do Inter não se impõem. Mas é outro. Como é que é o apelido do quarto zagueiro do Grêmio? O Kahneman. Não, acorda, bom dia. Bom dia. Do quarto zagueiro do Grêmio. Kahneman. Ele é tido como um xerife. Tá, ok. Me diz se algum dos zagueiros internacional tem essa característica. Não tem. Não tem. Mas é o que eu Nenhum acho. dos dois. É o que eu então, está faltando personalidade, mas o argentino não tem personalidade. Não, o Cuesta não tem nada a ver com o zagueiro argentino, ele é técnico. O Internacional tem 2 jogadores eminentemente técnicos na zaga. O Léo Ortiz também é um jogador técnico. Faltando um quebrador de bola, um cara que não é quebrador de bola, Nelson. Não é quebrador de bola. Quebrador de bola o Paulão era. O cara tem que ter imposição técnica da técnica de zagueiro, é o que eu digo sempre. Eu gosto de ver um futebol bem jogado, mas para mim técnica de zagueiro são essas coisas que entram. O Kahneman para mim é um zagueiro técnico naquilo que eu considero como zagueiro. Ou seja, é a imposição. No mano a mano ele não perde, é difícil, a não ser que o cara venha em velocidade. Se for mano a mano parado na frente dele, não ganha. E em relação aos zagueiros do Inter, ganha. A gente vê toda hora. Está faltando qualidade dos zagueiros do Inter. Não, é a qualidade da defesa. Qualidade. O time do Internacional... A mecânica de jogo do Inter é diferente da do Grêmio. Não, o time do Internacional... Eu estou comparando... O Inter não está ajustado. O Inter precisa ainda daquele ajuste final. Esse ajuste que o Grêmio já tem e que mesmo com todas essas peças que nós falamos, elas acabam funcionando porque tem um ajuste de jogo. Eu não sei. Vamos lá. Quantos anos, falta esse ajuste. Quantos anos o Renato é treinador?
Qual é a experiência do Renato? Quantos anos faz que o Renato está na casa mais? Tem mais tempo que o Zago. Talvez seja isso que ele falta muito. E não é a questão do treinador do Grêmio, mas os outros lugares que ele teve nós não podemos achar também que o Antônio Carlos Zago é o maior dos idiotas no futebol, né? Peraí, vamos voltar atrás. O ano passado ele fez um gauchão com um time, olha, de médio para menos do Juventude e só perdeu o gauchão na final. E todo mundo, pelo menos as pessoas que eu convivo, se analisava o Antônio Carlos Zago como um cara que era para ser olhado. Porque a maneira dele jogar com aquele Juventude que tinha jogadores medianos, ele usava muito mais da tática, ele não tinha nem tantas alternativas assim. Mas aí, claro, eu estou naquela minha ideia de que ele não tem que ser demitido. E hoje ele tem o melhor elenco da Série B. Ele tem o melhor elenco do campeonato. Mas tu pode e o time não anda. Não, mas tu pode não ter o que eu falei aqui. O time não andou. Tudo bem, Nelson, mas o que eu falei aqui... Essa é a minha crítica. O que eu falei aqui foi o time andou. É que o time no primeiro tempo não aproveitou tudo que deveria ter aproveitado. E nós estaríamos com outro discurso. Tá, e no segundo tempo, aquele apagão que deu. Que deu no segundo tempo. Claro que acontece, porque do outro lado tem o quê? Um cara experiente, que soube posicionar, viu as linhas que o Internacional estava deixando espaço. O futebol assim, é um time contra o outro, não é Eu só não quero, dentro dessa linha que o Bavaresco desenvolveu aí, da inversão de valores e do que o Bagé salientou agora da campanha do Zago ano passado, que o Zago também se iluda, porque o ano passado chegou com esse Juventude aí numa semifinal de Copa do Brasil e que daqui a pouco esteja pensando isso para o Internacional, mas aí que tem mais qualificado. O destaque dele tem que chegar numa final com o Juventude. Semifinal do Campeonato Gaúcho, não Copa do Brasil. O Zago. Estou falando do Zago, foi no Campeonato Gaúcho. Não, é que o Rogério já está linkando com a Copa do Brasil atual, entendeu? Não, por exemplo, tu fez um comentário referente ao que o Zago fez ano passado. Sim. Ele chegou na semifinal do Campeonato Gaúcho. Não, ele chegou na final, do Campeonato Gaúcho. Sim, não, mas ok, mas na semifinal ele eliminou o Grêmio, é isso? Não, e depois ele teve um desempenho... Não, mas o que tu tá falando? A Copa do Brasil ano passado foi como? Como assim? Foi como? O Grêmio chegou na semifinal, foi campeão. Foi campeão. O Grêmio jogou contra o Mineiro. O Internacional foi na semifinal. Como o Juventude caiu antes? O Juventude eliminou o Atlético Mineiro. Ganhou. O Atlético Mineiro eliminou o Juventude. E aí pegou o Grêmio. Ele eliminou o São Paulo, o Juventude. Tá. Mas o Atlético também. Não. O Atlético tirou o Juventude. Foi para ser nas oitavas. E aí perdeu a semifinal pro... Na semifinal, tá. Então o meu erro foi na... Tirou o Juventude na semifinal. Tirou nas quartas de final. Quartas de final que foi antes. São Paulo. Só reforço, não estou dizendo nada. Então retira a semifinal que eu disse na Copa do Brasil, quarta de final. Que como chegou com esse time que era, né, vamos dizer, absolutamente limitado, Juventude, que o Zago agora queira fazer a diferença na Copa do Brasil. O torcedor colorado não está preocupado com a Copa do Brasil, entendeu? O Internacional tem que focar na segunda divisão para subir. Ele falou na coletiva, ele disse que o time do Internacional, a preocupação do Internacional é a Série B. Mas entre o falar aquilo que a gente sabe que é o que tem que ser e o que ele está pensando no íntimo daqui a pouco. É o que eu acho assim, ó, que eu coloquei aqui, vou reforçar. Eu não estava criticando o trabalho do Zago. O que eu falei é que os jogadores que ele tem para jogar ali na posição de zagueiro, uma Série B, se fosse a Série A, eu não estaria falando isso, talvez. Embora acho que era necessário igual. Mas na Série B ainda mais a imposição é necessária. Porque campos ruins que tu vai jogar, o jogador que joga no corpo, entendeu? Eu acho que o Internacional é insuficiente. Mas essa situação do campo ruim, ela mudou bastante. Não vai ter muito campo ruim na Série B. Eu digo ruim, assim, iluminação ruim. Até mais perto do campo. Pode ter certeza que o Aluverdense não vai jogar no Passo das Emas, vai jogar na Arena Pantanal. O Paysandu vai jogar agora já no final de semana que vem no Mangueirão, não vai para Curuzu. Mas é jogo com pressão de torcida e tal. Sim. Diogo, sobre o Internacional, em seguidinha, logo depois da gente conferir a mensagem da Lu, que é a representante do SESC. Diga aí, Lu. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump. Vamos lá, guria! O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o SESC da sua região ou acesse o site. É um barato, né? Eu acho muito simpática a Lu.
Diogo Rossi, sobre o Internacional, Diogo Rossi. José Carlos de Gravataí manda o seguinte: os astros não mentem, o resultado de sábado foi emblemático. A vitória do Inter asseguraria o seu retorno a A. A derrota asseguraria o seu descenso para C. E o empate do Inter assegurou a sua permanência na Série B. Até essa musiquinha do Pelé foi reeditada, né? Impressionante. Enquanto o Ortiz continuar de titular, não vou mais aos jogos do Internacional. Jogador varziano. E outra, esse chileno é muito fraco. Não amarra uma chuteira do Arangues. Um abraço, Chiquinho de Gravataí, mandando o recado aqui pra gente. Boa tarde, meus amigos. O Inter errou uma centena de gols, mas quando o ABC alugou o meio-campo, o Zago deveria ter mexido. Até porque um 4-3-3 nos dias de hoje, né, prescinde no mínimo um quarto homem. Mandou aqui o Mauro Lau o seu recado. E o Fernando manda o recado dizendo o seguinte: hoje o Inter estaria classificado para a Série A pelo saldo de gols. Eu gostaria que fosse desse jeito o retorno. Mas aí é essa realidade. O trabalho do Internacional é chegar entre os 4. Aquela outra bobajada que vai fazer com o pé nas costas, aí é outro papo. Mas o papo é chegar entre os 4. Eu considero obrigação do Internacional ganhar essa... Claro, eu não considero. Obrigação subir. Subir, mas eu não posso cogitar de não subir o Internacional, é que novembro, não posso cogitar esses 2 pontinhos que faltaram contra o ABC em casa. Eu ouvi repórter de rádio dizendo, todos têm certeza que o Inter vai subir. Agora só vamos saber se vai ser com 10 rodadas ou 5 ou 7 de antecedência. Não vai ser. Eu acho que não vai ser isso. Eu só vai sofrer para subir, vai subir. O Vasco subiu na última rodada não subiu. E aos 40 do primeiro tempo estava fora. Quase não subiu. Olha aqui, ó. E largou bem o Vasco, eu não posso aceitar que essa direção que assumiu o Internacional e vinha estudando o Internacional, há quanto tempo que essa direção vinha estudando o Internacional? Há quanto tempo que o Roberto Melo vinha se preparando para ser o vice de futebol? Há quanto tempo antes da eleição que tinham contratado e escolhido o treinador? Mas se fosse assim, ia ser sempre um time campeão do mundo só. Mas eu não posso aceitar que o Internacional, nesse grupo aí, o Internacional não se classifique para a Série A. Mas aí nós estamos falando outra coisa. Porque a tua defesa há pouco era de que é obrigação ganhar. Para mim é obrigação subir. Aí eu concordo contigo. Mas essa que tem que ser em primeiro, não. A realidade não tem que ganhar em casa, Eu me explico melhor. A obrigação de ser campeão. Eu me explico melhor. Eu não consigo aceitar que o Internacional não esteja nos 4. No momento que eu não aceito que ele esteja nos 4, eu tenho que ter um objetivo. E para mim, o Internacional tem a obrigação de ser campeão dessa Série B, de estar na frente desses 4. Eu discordo, até porque tem essa história que falou o Davis Wagner. Cara, essa história de que vai com 10 rodadas, com 7, cara, não é assim. Não é assim. Não foi em nenhum ano, não importa, ser. Não importa se é com 10, com 5 ou se é na última rodada. Palmeiras ou se é na última rodada. Uma perguntinha assim, vocês assistiram o jogo do Internacional? Eu não assisti. Sim, eu vi o jogo no segundo tempo. Pelo segundo tempo, seria injusta uma vitória do ABC? Não, claro que não. Mas aí no primeiro tempo não seria injusto a vitória do Inter. Aí ficaram mas o Internacional que quer ser campeão da Série B, o Internacional que precisa ser campeão da Série B, que tem hoje o melhor elenco da Série B, o que está faltando para o Internacional ganhar este jogo? Nesse teu pensamento, Rogério, na minha opinião, faltou futebol. Faltou futebol. Claro, eu acho que sim. Tinha obrigação, mas não conseguiu. Mas obrigação de subir. O Inter ainda está com a cabeça na Série A. É aquele negócio psicológico que eu coloquei aqui. O Inter ainda está muito preocupado em mostrar para o seu torcedor e para o resto do Brasil que ele é um time de Série A. Inclusive, aquela alfinetada do dirigente do Grêmio ontem, que não foi para o Inter, foi para alguns... Como não foi para o Inter? Mas ele dá uma time de Série A jogando. Isso foi para jornalistas que dizem que o Inter é um time de Série A jogando na Série B. Mas é que tem uma situação, aí tem que entrar na inteligência do Odorico Roma, que é o seguinte, ele não pode dar esse tipo de declaração justamente um dia depois que o Zago citou o Grêmio na coletiva. Aí é muita coincidência. Mas então você está dizendo, não foi para jornalista, foi para o Zago citou o Grêmio. Que eu acho uma bobagem, acho que nem o Zago teria que citar. Mas o próprio D'Alessandro não fez isso depois do Grenal?
Mas, gente, isso é muito pequeno. Time de Série B empatou com o time da Série A, alguma coisa assim? Mas é que tá. O dirigente não tem que entrar nessa. Mas é que aqui, ó... Mas é jogador, não é dirigente. Muito menos o treinador. Eu acho que ninguém, mas o dirigente não entra. O Bagé disse, o Zago citou o Grêmio. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo está acontecendo. O Internacional está preocupado com a Série A, em mostrar que é de Série A, e não está preocupado em fazer o trabalho dele dentro do campo. Então que jogue como time de Série A. Baixa a cabeça e joga, velho. Que jogue como Quem é que uma vez contou a história do Grêmio, do Mano Menezes, naquele jogo que o Grêmio foi goleado lá? O Grêmio começou a Série B com outro treinador. Não, então é o seguinte, no 4x0 que o Mano reuniu a gurizada e disse assim, ou nós vamos jogar como time de Série B, ou não vamos subir. Tem a famosa entrevista do Filipão. Aí, Filipão, o que você poderia dizer pro Mano? Fecha a casinha. Se fizer 1x0, legal. Mas primeiro te preocupa em não tomar gol. Que isso? O Grêmio é um time grande, não pode. Parem com essa bobagem, cara. Não é a série que o time disputa. O Fluminense não deixou de ser time grande. Mas aí é o Inter achando que o ABC era vaca morta, que vai botar 3 atacantes dentro de casa. Aí é a curiosidade do próximo jogo, porque agora foi um exemplo, e se servir de exemplo, o Inter tem que dar graças a Deus que aconteceu na segunda rodada. E que foi só empate. E deu, porque daqui pra frente tem que mudar o tomara pro torcedor colorado que seja assim. Diogo, só repassa os resultados aí das outras séries, só favor. Claro. Juventude empatou com Vila Nova em 0x0. A equipe do Brasil de Pelotas também empatou com Londrina em 1x1. O Novo Hamburgo perdeu para o São Bernardo em casa por 1x0. E a equipe do São José perdeu para o Ituano por 2x1. O Ipiranga venceu fora de casa o Tupi por 2x0. Que é o único gaúcho na Série C. Na Série C. E o Inter daqui, acho que na rodada número 4 e número 6, ele joga contra o Juventude em casa e contra o Brasil no Bento Freitas. A 4 é contra o Juventude. E depois a 6 contra o Brasil fora. Voltamos no gauchão, então. É isso? Voltamos no gauchão. E nós voltamos amanhã, a partir da 1h da tarde, ao vivo aqui pela TVU, confirmando o jogo. Amanhã, Diogo, confirmou o Léo Moura conosco aqui? Então, vai estar... o Bavarense Léo, bem, fizemos o programa 100, mas isso, nós queremos chegar no 200, no 300. Até amanhã, obrigado. Meu futuro eu faço todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800